Olá, Olá! estamos aqui novamente para compartilhar com você de novo, né, as nossas reflexões. Olha, hoje nós vamos abordar um tema muito sério, muito profundo, parece até muito pretensioso da nossa parte falar sobre essa questão, como surge um avatar, né? Mas a gente surgiram informações nas nossas reflexões e, como sempre, a gente vai compartilhar contigo, E é um né? assunto que, né, o mundo inteiro tem esperado algo, E tem né? interesse, né? Coisa muito Uhum. séria, muito importante. Então, assim, eu acho que você nem deve acreditar na gente, né? Busca, pesquisa, né? Assista, reflita, busque fora, em livro, em site, busque dentro de si. Sim, porque você que está assistindo, se você chegou a assistir a gente, você é um livre pensador, Isso. né? Senão não estaria nem Não, aqui para assistir. exatamente. É, então, assim, a gente não coloca como certeza absoluta quem somos nós, né? Mas eu achei que nós achamos, né, que é um assunto relevante e que a gente vai compartilhar contigo, né? Então começa com a questão seguinte, né? Essas reflexões culminaram agora na Páscoa de 2025. Lembrando, gente, que esse número 2025, se você somar, resulta no número 9. Em termos de numerologia, né, é o número mais elevado que tem. Então, em números começa do zero e vai até o 9. É o número da perfeição, é o número da espiritualidade, é o que tem de mais elevado. E agora foi na Páscoa, né, que veio essa culminância, digamos assim, dessas reflexões, foi na Páscoa. O que é Páscoa? A Páscoa é uma passagem, significa passagem, né? Dentro do judaísmo tem uma compreensão, dentro do catolicismo tem outra compreensão do que significa a Páscoa para os Cada religiosos, né? religião tem a sua compreensão, às vezes é parecido, às vezes tem algumas, às vezes é completamente diferente, né? Então a gente tem que ver que eu vejo que as pessoas pegam muito pelo que tem aqui. A gente tem bastante o catolicismo aí, que impera no nosso país, tá? É, Então você tem que ver que tem outras religiões, que tem outras culturas, antes de você pensar numa coisa só, tá? para os judeus foi quando Moisés libertou o povo, né? Foi Uhum. a passagem, né? E para os católicos, e as outras religiões que derivaram do catolicismo, né? É a ressurreição de Jesus Cristo. Mas assim, a Páscoa significa passagem, né? É uma passagem principalmente de natureza espiritual para o físico. Então é interessante, é sintomático que essas reflexões, essas informações vieram justo na Páscoa, né? Do plano sutil para o físico. E também mostra um estado diferente, né? Uma mudança de um estado para outro, né? Então, é tanto a nível vertical quanto a nível horizontal, certo? Então, é muito interessante. Mas como a Letícia estava falando, muito se fala, né, sobre avatares, né, e o avatar da Era de Aquários. Sim. Esse é um assunto super importante. A gente não encontra praticamente informações mais detalhadas, mais precisas, né? Falam de Avatar da Era de Aquários, mas não explicam um pouco da situação, onde você fica meio Avatar. Aí acaba que a sua mente vai lá pro filminho do Avatar e esquece da situação, né? Bom, nós não temos a pretensão aqui de aprofundar muito esse assunto, né? Mas vamos passar algumas coisas, né? Algumas Algumas reflexões. informações e reflexões, tá certo? Bom, basicamente um avatar, que é um avatar, né? O avatar é a descida de um ser divino na Terra, né? De forma materializada, corporal. Físico, matéria. Exatamente, né? Então, é a descida, olha, da lei divina, da verdade. Então, o avatar é aquele que representa a lei de Deus, né? Ou a verdade de Deus, tá? E para assim, para descer na Terra, eles têm que estar num corpo nascido Isso, aqui. exatamente, né? E olha, é também, o que que é? O avatar é um iniciador que indica um caminho, né? Ou um novo caminho. A boa Uhum. nova, vem trazer a boa nova. Geralmente ele traz uma nova era, Uma né? coisa diferente, uma coisa mais atualizada, né?
Olha, tudo está em evolução, não é que o que era do passado estava tudo errado. Não, aquilo foi importante, né, para aquela época, né? Os avatares antigos, eles não perdem o mérito, né, o respeito, a reverência, né, porque vem um novo avatar. Não, de forma alguma isso acontece, tá certo? Então, ele vem trazer, né, indicar um novo caminho. Existem tipos de avatares também. Isso aí às vezes as pessoas não sabem. Existem alguns tipos, né? Tem um avatar momentâneo, que é aquele para comprovar o outro avatar, né? Sabe, aquele que momentaneamente ele vem, ele dá o testemunho, ele comprova e tal. Existem os avatares parciais, né? Que eles têm uma porcentagem de consciência, 50, 75%, né? Ele não tem consciência de que ele é o Plenamente. avatar. Não, ele tem, mas ele não tem a mas plena, ele não tem total. certeza absoluta, entende? Ele tem um pouco da consciência, não é 100% das coisas. Então, tem horas, eu acho que é meio assim, tem hora que ele age mais pro lado humano, aí tem hora que ele já é mais avatar. Penso eu, tá? Por exemplo, se tem 50 ou 75% da consciência, creio que seja assim. Não sei. Então, assim, esse parcial, os orientais, esse termo avatar é sânscrito também, né? Não é um termo, não é latim, não é hebraico, não, é mais sânscrito, é lá do Oriente mesmo, né? Você não vê aqui, por exemplo, na igreja católica, evangélica, chamando Jesus de avatar. Não vê. Então, assim, lá no Oriente, esse avatar parcial é chamado de Bodhisattva. Bodhisattva, né? E nós temos também, né, os avatares que são 100% de consciência divina. Esse sabe 100% que ele é o cara, que ele tem uma missão e coisa e tal, né? Então, assim, vamos lá, que nem a Letícia falou, né? Os avatares, eles surgem, olha, em cada era, começa em era, raça, sub-raça, ramo racial ou família racial. Por isso, assim, às vezes a gente pensa que avatar é só um grande, da grande. Não, existem outros avatares, como a gente falou, pode ser parcial, pode ser total, parcial, né? Ou temporário, certo? Então tem essas. Sim, às vezes vem para cumprir uma missão, acabou a missão e Isso. não quer dizer que vai morrer também, mas aí é diferente. Perde né? a consciência. Perde a consciência, beleza, completou a missão. O que acontece? Vamos salientar aqui uma coisa que a Letícia falou, que um avatar, gente, ele tem que é físico, tá? Quando a gente fala avatar, até nos joguinhos tem avatar, né? Quando é o ícone, coisa tem o seu avatar, né? Tem no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, tem o seu avatar. Por quê? Porque é aquilo que vai estar físico. Então tem que ter um corpo físico. O processo de avatarização, ele é muito semelhante ao que hoje em dia o pessoal faz de canalizar, tá? A canalização, certo? É diferente, não é a mesma coisa não, né? Mas é como se fosse. Então, uma pessoa que nasceu aqui com corpo físico, tem pai, tem mãe, sangra, vai no banheiro, precisa comer, né? Ele vai avatarizar, ok? Ele vai avatarizar. E às vezes a gente conhece pessoas, né, que avatarizam, pelo menos parcialmente. Vários seres. Teve uma época que foi um, outra época foi outro, outra época foi outro, sabe? Sim. Vários seres, não é um só necessariamente. É como se canalizasse coisas, vamos dizer assim, né, importantes. Não vou falar nem pessoas, porque seres, são né? consciências importantes. E aí fica ali por um período até completar aquela missão, uma coisa assim, ou que a pessoa tem que passar para o outro. Mas isso é como se fosse uma canalização, né? Não é ele. Ele cede, né? Então, assim, a nossa personalidade, que nem eu aqui, Juarez, Letícia, nós somos filhos do tempo e do espaço, né? Nós nascemos, tem a data que a gente nasceu, nós falamos a nossa língua portuguesa, que nós nascemos no Brasil, aprendendo português, a gente tem nossas crenças, nossos valores, nossos paradigmas, nossos né? Tem traumas, a nossa persona, virtudes. nós temos a nossa persona, né? E um ser espiritual, para interagir aqui, ele precisa dessa persona. Ele tem que ter um corpo físico, ele tem que falar uma língua, ele tem que usar uma roupa. Senão, como é que ele vai interagir? A gente não vai nem enxergar ele desse jeito, né? Percebe? Então, é importante que esteja isso, né? A conexão, a personalidade, digamos assim, a entidade, a pessoa,
que vai avatarizar, ela vai evoluir, a alma dela evolui também, quando ela é avatarizada, quando vem essa espiritualidade. Que, didaticamente falando, só para ficar mais claro aqui, né? Só didaticamente, tá? É bem mais complexo, mas só didaticamente. Existe o corpo, a alma e o espírito, são coisas diferentes, né? O corpo é físico, ele nasce aqui no físico e morre aqui no físico. A alma que reencarna, a alma que evolui, né? Porque ela é como se fosse um baú onde vai guardando as suas experiências com a consciência. O espírito, ele é perfeito, é divino, ele é o que foi, é e será. Ele não evolui, ele já é divino. Entendeu a Segundo diferença? todas, pelo menos que eu vi de todas as lendas, desenhos, filmes, não importa, né? Tudo que eu já vi até hoje no oriental, o avatar sempre vai se manifestar, essa consciência, numa alma pura, num espírito puro, uma pessoa pura. Os veículos inferiores têm que estar preparados, gente. Tem que estar o físico preparado e a alma preparada. Não tem como. E é puro, e assim, sei lá, o cara gosta de beber. Não é esse o caso. É a índole e o caráter puro da pessoa, Principalmente. principalmente. Claro que no físico também. Como eu falei, fisicamente a pessoa tem que estar preparada, né? O meu mestre mesmo, né? Ele tinha um metabolismo dele era diferente das pessoas comuns. Uma vez ele foi no hospital, ele foi no hospital lá, quem estava precisando do remédio, que ele curou uma pessoa de câncer, né? E a coisa veio para ele. No mundo nada se cria, nada se perde. Então ele foi elaborar e tal. E ele foi no médico para pedir um remédio, né, uma droga comum para ajudar fisicamente, né, o outro processo ele dá conta. E chegou lá, foram tirar a pressão dele. Aí começou um sururu, começaram a chamar médico, falar, pô, era para você estar morto, né? Você tá vivo aqui não. Do jeito que tá, essa vida. E ele, ó, escapou, foi embora. Então, fisicamente é diferente. Não é totalmente diferente também, não, né? Uhum. Não, mestre, a gente andava, ele comia, ele no banheiro, sabe? Mas tem coisas que são um pouco Tá diferentes. aqui nesse mundo, tem para sustentar, tem que comer, tem que dormir. Isso, né? Então, assim, olha, os avatares, eles voltam aqui à face da Terra quando a sabedoria divina vai decaindo, sabe? Vai caindo, vai caindo, vai caindo. Então, eles precisam vir aqui, certo? Antes que tudo decaia. Então é como se fosse numa situação crítica da humanidade, uma Antes que mudança tudo de acabe. era, Antes que tudo antes que acabe. tudo acabe, entendeu? Para mudar a era, né? É que nem assim, antes das crianças botar fogo no parquinho de vez, aí tem que vir um adulto. Fala, peraí, gente, peraí, vamos devagar. Olha, vamos citar só alguns aqui que você conhece, né? Da história da humanidade. Olha, avatares, Noé, tá na ordem aí. Krishna, Buda, né? Siddhartha Gautama Buda, certo? Akhenaton e Nefertiti, Jesus, né? Maomé, Apolônio de Tiana, poucos conhecem, poucos ouviram falar de Apolônio de Tiana. Apolônio de Tiana, ele é contemporâneo de Jesus, ele fazia também quase que as mesmas coisas que Jesus fazia, curava e tal, sabe? Só que não teve a fama, não teve o marketing, né, que o Saulo de Tarso lá fez para a Igreja Católica, né? Forri da China, esse é outro também pouco conhecido, Forri, né? Segundo a mitologia chinesa, foi aquele que criou, começou a China, né? A cultura, a civilização chinesa com Forri. Tem Rama, teve Rama também, Hermes ou Hermes, Moisés também, esse é um avatar bem fácil da gente identificar, né? Orfeu e, finalmente, Pitágoras, né? Tá aí o Pitágoras como o último colocado. Então, assim, são alguns avatares que a gente pode lembrar, que a gente pode citar e que muito provavelmente Mas, você assim, conhece. mais famosos da história que a gente sabe. Mas Ah, não foram só não. esses. Existiram muitos outros avatares, tá? Das outras eras passadas. A gente não tem noção, a gente não tem nada notado das outras eras passadas, lá da era de Ares, né? A gente não tem. Então, não tem como dizer. Isso aí é o que a gente mais ou menos sabe, tá? Citando alguns E só, nada, né? nada também diz que o que precisa vir desse lado e, como que fala, mais pregativo
Talvez o Avatar venha como científico, como um gênio, como uma coisa assim. A gente também não pode garantir, né, que venha com os pés descalços, andando pela rua, com cara de Jesus. Então, Isso já foi, né? vamos entrar agora um pouquinho mais. Nós temos um geral, né, com conceito de avatar para você aí, né? Agora, como é que surge um avatar? Cai do céu, que nem um disco voador? Desce o disco voador lá e pã, cheguei, Mas né? é isso Cheguei, que só o avatar, a carteirinha aqui. a maioria das pessoas espera uma coisa dessa. Não, você lembra que nem o mais conhecido que é Jesus aí, muitos não reconheceram ele na época, né? Naquela época tinham muitos avatares lá, né? Parciais, temporários, O né? povo matou ele, né? Poloniana, mataram ele, Pois é. né? Então nem sempre, isso não quer dizer que vai vir o avatar da Era de Aquários, vai o Fantástico vai entrevistar ele, né? Vai aparecer no Jornal Nacional, não sei. Não vai, Não sei, não. tá? Então, assim, o que que acontece? Olha, olha, presta atenção nisso agora, hein? Olha, cada ciclo tem a sua própria característica e processo, tá? Então, a coisa não é exatamente igual para todos os avatares, principalmente, né, na mudança da era, quando a gente vai falar do avatar da Era de Aquário. Você está terminando uma era e começando outra. O avatar da era de Ares era igual da era de Peixes? Não. O processo também é outro, né? Então, assim, qual é uma lei? Olha, quando tem muito Kundalini, ele atrai Forrate. Quando tem muito Forrate, atrai o Kundalini. É a lei da atração, da bipolaridade, tá? Então, aquilo que nós falamos lá no começo, né? As crianças começam a fazer muita bagunça, tá quase botando fogo no parquinho, então vem, né, o Forrate, vem a consciência para botar ordem na casa, tá? Então, assim, quando a humanidade, né, tá no ápice da degradação, atrai a manifestação de um avatar, porque as almas assim o clamam. Vocês não sentem, você que está assistindo, você não sente o grosso da humanidade clamando por algo melhor? O pessoal não está cansado de tanta coisa negativa, roubo, mentira, traição, morte, sofrimento, dor, desespero, angústia, desconhecimento, não ter um caminho Dá para vontade de ir. chegar a algum ser e falar: para tudo, bora regenerar. Não é assim? Não é assim que acontece, mas a vontade é essa. Então, é assim, né? Antes do avatar se manifestar, olha, ele tem que ser atraído por um grande número de almas. Ó, começa aí a chavezinha, tá? Então, não é porque meia dúzia de gato pingado, né, que é o avatar, que Que ele vem. vai vir. Não. As almas têm que anelarem, sentirem, sabe? Não é um querer pessoal, individual, não, sabe? É aquela coisa de alma mesmo, né? E essas almas, olha, então, elas preparam o ambiente para a manifestação do avatar. Porque é um ser especial e precisa ter uma preparação. Então, elas vão preparar. O que é preparar? Olha, se preparar elas mesmas, preparar o ambiente à sua volta, as amizades, os relacionamentos, prepara a sociedade, né? É um grupo grande de pessoas que vai estar anelando. É algo muito mais do que desejo, sabe? É querer mesmo, sabe? Querer algo, é de se despir, estar pronta para aceitar algo diferente, melhor e mais elevado. Ok? Bom, agora a gente vai entrar mais exatamente no tema desse vídeo, que é a reflexão que nós recebemos, né? Que é sobre o possível caminho para a era de Aquários, ok? Como que é esse processo, né? É importante, olha, peraí, deixa eu colocar aqui. Nós somos arautos da era de Aquários, tá? Eu, ela, você, né? Nós estamos sintonizados, querendo, desejosos, caminhando, buscando, falando, pensando, lendo sobre a era de Aquários, né? Nós somos os pioneiros, aqueles que pegam o facão e vai abrindo a picada na mata, né?
Então, o que aconteceu? Olha, a era de peixes terminou. Só que não é que nem você acender e apagar uma lâmpada, não, é um processo de degradê, né? Então, a hora que vai acabando uma e vai entrando outra, A gente certo? tem, a maioria ainda está na era de peixes ainda, lá atrás, na Idade Medieval. E tem gente que deve estar na era de Áries Tem ainda, né? gente na era de Ares ainda. Então, assim, não é on-off. Então, olha só, presta atenção, né? Então, tá acabando, olha, a era do Deus transcendente, daquele Deus que está no céu, que você tem que pedir, que você tem que orar, que você tem que ter fé. E está começando a era do Deus imanente, como diz o nosso amigo Odilon Guimarães, né? Do Deus imanente, aquele que está no interior, ok? Todos nós temos a fração divina. Presta atenção nisso. Olha a diferença. Por isso que eu falei. Você não vai esperar que esse avatar da era de Aquários venha igual ao avatar da era de Peixes, que foi Jesus, porque o processo é diferente, E não vai dar certo se ele viesse igual aquela época. tá? E nós, olha, o Deus é imanente, o Deus não está fora, está dentro da gente. Olha como é diferente. A humanidade está, eu como astrólogo, eu falo que na humanidade está como se estivesse no signo de Leão, numa adolescência, no momento de adolescência, né? Onde vai começar a assumir a sua responsabilidade, descobrir o seu próprio potencial. Então, isso é muito diferente de tudo que aconteceu lá no passado. Não tem como comparar, né? Nós estamos, então, vivendo, olha, um momento da virada de direção. Então, agora nós vamos virar para cima, né? Nós vamos sair da matéria, já fala-se muito da quinta dimensão, né? Nós vamos sair, nós vamos deixar a matéria com o tempo. Mas a gente só vai deixar a matéria se a gente seguir esse fluxo aquariano. E é sutil. Não adianta pensar, vai pular. Não, nada pula. Tudo é sutil. Quando você menos espera, você já deu aquela evoluída. Então, gente, a primeira coisa, para de ficar pedindo, Deus me faz isso, Deus me ajuda, Deus me Me dá um ilumina, carro do ano. Deus me Deus, eu quero protege. ganhar na Mega Sena. Deus. Gente, ué, Deus dá dinheiro. Então vai ter que dar dinheiro pra todo mundo na Mega Sena. Não é assim. Olha, eu atendo gente, né? Tem um canal. As pessoas são desse jeito. Então, a gente vê muitas pessoas falando da era de Aquários, né? Mas com a mentalidade e com a postura da era de Peixes. Lá do medieval. Achando que Deus vai vir um anjo, vai vir um extraterrestre, que vai resolver os problemas. Não, está na hora de crescer, de ficar adulto, tá? De assumir a responsabilidade, porque nós somos filhos de Deus. Olha aí a virada. Nós somos filhos, e como filho de Deus, está na hora de a gente assumir essa responsabilidade. Então, na mitologia, filhos de Deus são o quê? Semideuses. É. Então, esse preparo, ó, é uma pequena avatarização de cada um de nós. Preparar a vinda do grande avatar implica necessariamente, dentro daquilo que a gente compreende, que a gente reflete, dentro das reflexões, o nosso preparo. Não é a gente ficar sentadinho aqui sem fazer nada e ficar pedindo e vem alguém. Não, nós vamos ter que, né, sabe, tomar atitude, sabe? A nosso brilho, a nossa verdade, a nossa luz interior, a gente tem que se avatarizar também, tá? Que isso é uma consciência do que é melhor, tá? Então, essa é a ideia, né? E a grande chave, então, olha, é essa aí, né? As pequenas e parciais avatarizações nossas da massa, em grupo, né? Viabiliza o grande avatar divino para nós. Só lembrando que a era de Aquários é uma coisa, como fala? Várias, né? Comum, né? Como é que fala? Era de Aquários. Quando é tudo... Coletivo. Coletivo, exatamente. Ninguém evolui sozinho. Coletivo e Não compartilhando. adianta você querer evoluir sozinho. Não tem... eu vou fazer o meu processo, eu vou cuidar de mim. Não vai. Não vai, você não vai crescer. Por quê? Pressupõe coletividade. E agora você vai entender, olha. Olha aqui, ó. Por que é coletivo? Olha aí, ó. Tá? Porque a criação como um todo, né?
parte lá de cima do nada, lá de cima, e vai se manifestando. Inicialmente se manifesta como unidade, depois dualidade, depois trindade, setenário, né? E vai se ramificando como as raízes de uma árvore de ponta cabeça, vamos dizer assim. Percebe? Tá? Você entendeu? Então, começa com 0, vem 1, 2, né? 3. Aí vai se ramificando. 3, cada ponta desse 3 vira outros 3. Sabe? Então fica uma raizada. Então, se a gente quer voltar para Deus, aquilo que está lá embaixo tem que se reunir. Até Tá? se tornar um. Se fundir, exatamente. Deus. Sabe? É coletivo. É que nem a gente fala muito, né, amor? As pessoas procuram muito nosso trabalho, tem muita questão de amor, né? Fala muito de alma gêmea. A gente, geralmente, é muito provável que nós tenhamos várias almas gêmeas. Uhum. Né? E espíritos gêmeos também, aí é mais raro, né? Mas é provável que a gente, é esse ramo, a gente vai se fundindo. Isso é evolução. Tá? Segundo a mitologia, cada vez que um ser nasce, ele produz um gêmeo dele. Pois é. Olha essa ilustração. Olha, de esquerda e de cima tem uma árvore comum, que a gente sabe com as raízes, né? E embaixo, olha, é a árvore da vida, que é da Cabala. E do lado direito, grandão, olha, tá o conceito aí, né, hindu, tá vendo? Começa lá em Parabrahman, né? Aí vem os Ishwaras, né, que são os 7 autocriados. Aí cada um deles, olha, pegou o primeiro lá, pegou um, se divide em 7, depois um se divide em 7, vai se dividindo, vai se dividindo, vai se dividindo. Percebe como a coisa funciona? É assim que a coisa funciona, tá? Bom, o caminho para voltar, como a gente acabou de falar, é o mesmo da manifestação, tá? Então, é a reunião dos fragmentos que vai, né, fazer a luz maior. Isso aí se assemelha muito com aquela reconstrução do corpo de Osíris, no mitologia, né? Se você não conhece a mitologia egípcia, Osíris foi morto, esquartejaram o corpo do Osíris, separaram em 14 pedaços, botaram em vários lugares diferentes. E aí Isis foi tentar pegar para reconstruir. E aí Isis que foi buscar os pedaços de Osíris. Então, assim, na mitologia egípcia, Osíris não estava presente no Egito. Quem reinava era Ísis. Ela que ficava pegando os pedaços para reconstruir. É o sagrado feminino. Toda a criação está dentro da manifestação. E a manifestação é feminina. E essa reconstrução aí é reconstrução de nós mesmos, tá? Isso. Que tudo tá fragmentado? Tá. Gente, religião é fragmento de uma coisa com outra que mistura tudo, né? A gente vê quantas religiões aí novas, sei lá, crenças. Tudo é fragmento. É um fragmento da Cabala com fragmento lá do budismo, sabe? Então, assim, tudo bem. E tá tudo bem. Só que a gente tem que unir essas coisas, sabe? O mundo está fragmentado. Toda a informação que vem pra gente, por exemplo, na internet, vem fragmentado, tá? Você não sabe se é fake, se é real. Então, o mundo está fragmentado e nós estamos fragmentados também. A gente tem que mudar essa cabeça, gente. Até na política, né? Você vê, na política tem o quê? Os partidos. O que é um partido? É um partido, é um pedaço. Se fosse bom, seria o todo. Inteiro. Então, a gente tem que começar, sabe, a essa coisa, parar dessa briga, discussão, competição, buscar o encontro, a harmonia, buscar o consenso, a verdade que está por trás, não interessa se eu gosto, se eu não gosto, se é conveniente ou não para mim. Oi? Seja você, se reconstrua, esquece o outro, né? Fica tomando conta da vida do outro. Reconstrua-se primeiro. Quando você tiver reconstruído, você não vai pensar se o outro está fazendo certo ou errado, porque você reconhece a sua missão. Bom, para te ajudar, né? Como eu posso? Você pode perguntar, tá bom, então, Juarez, Letícia, como é que eu posso me avatarizar? Olha, a primeira coisa que a gente pensa é querer. Você tem que querer. Porque tem gente que não quer. E livre-arbítrio. Se você não quiser, tá tudo bem também, porque cada um escolhe o seu. Sim, cada um vai. Você vai tomar um outro caminho. Sim. Né? Você não vai para a era de Aquários. Né? Se não quiser, não quer. Pode ficar preso. Você pode cruzar. Você pode cruzar o braço e falar, não quero, não tô afim, tem preguiça. Eu conheço muita gente que gosta da era de peixe. Isso. Vai continuar numa mentalidade semelhante em outro planeta, não nesse.
Porque o planeta Terra evolui. O planeta Terra é um ser que evolui também. Evolui. Não tem como ficar nele se a gente não evoluir junto. Entendeu? Então, primeira coisa é querer. Mas não é desejar, não, é querer, né? Desejar, qual a diferença de querer? Desejar, eu quero, mas agora não, tem que ir atrás, tem que fazer esforço, sabe? Tem que pensar. Isso não é querer. Querer é quando a gente quer uma coisa e não poupa esforço, né? Segunda coisa, buscar os caminhos, né? Eu quero, beleza, ok, eu quero. Então tá. E como é que eu vou fazer? Então, primeira coisa, buscar os caminhos. Qual é o caminho? É o caminho da iniciação, né? A iniciação. Você tem que buscar a iniciação, ok? E isso, olha, difere de apenas acreditar. Eu acredito, eu tenho fé em mim. Não, você tem que buscar a iniciação. Você tem que ir atrás. Quando você não fala, eu acredito. Você não acredita. Você tem certeza, e não tem esse assunto. Terceira coisa, olha, ousar crer que merece e pode. Porque tem muita gente que fala, não, isso é muito para mim, eu não mereço, eu sou o verme do cavalo do bandido. E vai continuar sendo com esse mas pensamento. gente, não, e não cresce. Você tem que acreditar que dentro de você tem uma fagulha divina. Por pior que você seja, por pior que você sinta, por mais incompetente que possa parecer. Tem aí, você está vivo, você está respirando, ué. Você tem um Você tem coração vida. batendo. Você é uma fagulha de Deus. Quarta, perseverar. Não pode, sabe, desistir. Eu tentei, mas não deu certo. Você não tem que tentar, você tem que fazer dar certo. Você tem que persistir. Vai, Ou bate. faz que, como dizia Raul Seixas, tente outra vez. Tente outra vez. Nem Né? sempre você consegue de primeira. Geralmente não consegue, né? Não. É muito difícil. Não, a gente Mas erra muito, a gente tropeça. a gente vive tropeçando na vida, gente. Então, tente outra vez. Não diga que a canção está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida, tente outra vez. Persevera, né? Tem uma frase na Bíblia, né, segundo está lá, que Jesus disse, é batei e abre-se-á-vos-á. Você tem que bater na porta, que a porta abre. Se você não bater, ninguém vai adivinhar. Você tem que querer, você tem que perseverar, você tem que insistir, você tem que se manter. Não deu certo aqui, vai lá, vai buscando, né? Olha, quinto passo, se permitir ser, identificar em si sinais de avatarização e alimentá-los. Sabe? Você tem que olhar e perceber, opa, peraí, ó, que uma coisa diferente aqui, eu realmente estou sentindo, está havendo confirmação, sabe? De outras situações, outras pessoas desconhecidas, as coisas estão acontecendo, começa a perceber as coisas estão encaixando. Sabe? Quando as coisas começam a se encaixar na sua vida, você pensa, acontece, aparece alguém, você assiste um filme que não sei o quê, é sempre aquilo ali tentando te avisar e você ainda não vê. Então, quando as coisas se repetem muito, em coisas diferentes, em pessoas que te mandam mensagens, né, que falam com você, às vezes as pessoas são instrumentos do divino, sim. Elas canalizam, falam para você uma coisa e de repente elas esquecem. Aí é uma pessoa comum. Já aconteceu comigo. Eu falo, mas essa pessoa não tem capacidade intelectual ou para falar, consciência para falar um troço desse. E a pessoa veio. Aí de repente a pessoa fala, sabe que eu esqueci o que eu falei para você? Eu falei, tá tranquilo. Ou nem sei por que eu falei isso para você. Não sei por que eu tô falando isso. Então preste atenção nos detalhes da sua vida, em tudo. Sabe a sincronicidade? Se você está na sincronicidade, você está no caminho certo, sabe? Tudo, uma coisa puxa a outra, tudo é sincronia, sabe? Você chegar no ponto, você fala, chegar no ponto do ônibus e o ônibus vir para você, sabe? Então, assim, tudo é sincronia, desde as coisas mais corriqueiras, tipo do ônibus, sei lá, quanto coisas mais, sei lá, que às vezes a gente não consegue nem captar direito. Sonho, tudo. Cada um tem um dom também, a gente tem que ver isso, né? Mas é absolutamente em tudo a sincronicidade. Isso te leva a você começar a pensar no caminho da avatarização. Tem um amigo nosso, né, que ele é desperto, ele fala que quando você está no caminho, você começa a observar, o universo é tagarela. Ele fala com a gente. Sabe, é um passarinho que passa, sabe, é um carro, é uma propaganda, é uma frase que está no meio de um filme, de uma série que você está assistindo, como a Letícia falou, às vezes é uma criança que está passando, fala uma coisa, sabe, que encaixa naquilo. São mensagens, são a vida usando. Aí tem gente que fala,
Não, isso é loucura, isso é besteira. Eu tô viajando, mano, deixa pra lá, deixa pra lá. Aí a coisa não acontece. Aconteceu 2 vezes comigo semana passada, né? Que eu Hum. tava assim, com uma dúvida, né? E na hora, eu pensei, pô, mas o que será que significa isso? Aí o outro contestei, mas será que é isso? Na hora que eu terminei de fazer minha pergunta mental, ninguém sabia. Responderam pra mim. Falei, mas não, eu nem precisei perguntar pra ninguém a pergunta, a resposta já veio assim, eu falei, oh, valeu, universo. Começa Você assim. entende? Você entende? Sabe? Confia. Sabe? Não é uma questão de fé, é questão de confiança. Perceba, as coisas se encaixam. Eu costumo falar para as pessoas com relação a mim. Eu não tenho, às vezes, poderes de lembrar, de ver coisas. Eu sei mais de mim através dos outros. São pessoas diferentes que vêm falar coisas de mim. Sabe? Ah, eu te vi aqui, ó, recebi uma mensagem para você e tal. E vem, sabe? Esse símbolo aqui mesmo, que está aqui do lado, ó, esse símbolo aqui é o símbolo, o desenho. Uhum. Foi um amigo, que eu nem tinha tanta amizade na época, né? Lá em São Tomé das Letras. Ele Uma era pessoa Ele era especial, um um ermitão, uma ermitão, pessoa sério, especial, sério. longe da civilização, era uma pessoa super Vivia diferente. sem energia elétrica, Internet, recluso. tudo, comia a própria comida, não comia nada que fosse Ele industrializado. falou para mim, olha, eu recebi aqui um símbolo para te passar. Não sei porquê, mas Não sei porquê, nem sei o que que é. Tá aí. Hoje a gente sabe o que que é, né? Então, sim, são coisas que vão se encaixando, né? Essa outra frase que está aqui também, olha, foi uma pessoa que me passou, que tem a ver comigo, tá? Aquela outra frase que está em volta desse símbolo aí, essa não. Essa eu recebi. Veio para mim, assim, em latim. as coisas Do vêm. jeito que está aí. Veio. Às Cara, vezes, uma das você, raras coisas que veio. às vezes você sabe, manja de latim por Não, acaso, não. e vem latim. Então, o que Não. eu vou fazer? Entendeu? Às vezes as coisas vêm, não é na nossa língua, não é do nosso do feitio, do nosso estilo de vida. Às vezes vem palavras que você fala, poxa, essa palavra jamais está no meu dicionário mental, eu jamais falaria essa palavra. E aí a coisa vem pra você e fala, não, Já peraí. aconteceu comigo. Já aconteceu comigo também. Eu falo, peraí, eu nunca falei essa palavra na minha vida. Bom, sexta dica, olha, motive outras pessoas, né, para também, peraí, deixa eu achar o mouse aqui, motive outras pessoas para também se avatarizarem, né, se empoderarem, se espiritualizarem, é coletivo. Agora, motivar não é doutrinar, hein, gente, não é fazer aquela coisa de converter ou não, você tem que... Não, Nem respeita. ser ditador, você tem que, Não. ninguém tem que nada, É, e nem falar aquela conversão. Não, porque Deus te ama, você tem. Não, ninguém tem que nada, gente, somos livres, tá? tem que motivar, tem que incentivar, tem que apoiar, tem que orientar, sabe? É coletivo o processo. E lembra, nós temos que nos avatarizarmos para a gente preparar o ambiente para receber o avatar. Senão, não adianta. Ele vem e matam ele de novo. E matam ele de novo. Entendeu? Não pode ser assim, né? E sétima dica, olha, se una. Una-se àqueles que estejam no mesmo caminho de avatarização, na mesma missão. Se una, chega perto, faz contato, sabe? Tenha mais coesão, una na missão. Unidos somos mais fortes. Unidos somos mais Na área fortes. de aquário é assim. Tá? Bom, aqui nós vamos indicar para você, olha, aqui ó, hoje, né, a eubiose é uma escola iniciática que está com o facho da iniciação, que está com o facho da responsabilidade espiritual, do trabalho, da missão na face da Terra. Olha, isso aí é o site na internet. Tá aí, ó, www.eubiose.org.br. Olha lá, vê, se informa, faz contato, veja lá, tem o endereço da eubiose na cidade mais perto de você. Tem o processo lá de você ir lá e ouvir palestras, assistir palestras. Sim. Tá? Tem o processo de estudo lá do peregrino, que você já faz no começo você faz fica um ano, né? Estudando para realmente ver se entender, né? O ciclo lá. Sabe?
Então, assim, a neobiose é um caminho iniciático. Falei que tem iniciação? Estou indicando para você. Não tem desculpa, sabe? É um caminho. Existem Agora, outros? Existem outros. Mas existe. é o caminho que eu te indico. Nós indicamos. Não existe um caminho só, existem vários caminhos, tá? Mas se você quer uma coisa fácil, que não precisa estudar, que não precisa pensar, então, filho, você não tá na era de Aquários, então você pode ficar onde você tá. Porque tudo tem seu sacrifício, sim, tá? Você tem que estudar, você tem que pensar, você tem... Né? Não é assim também. Então... Ah, mas eu não posso ir que de sábado, não sei o quê. A pessoa, quando ela vai pra praia, vai viajar, vai passear, vai num show, Ela né? cancela Vai no qualquer coisa. futebol, ela cancela qualquer coisa, gasta o dinheiro que tem que gastar, né? Ah, eu vou ter uma reunião com os amigos, vou beber, sabe? Tudo na vida é opção. Ah, sábado você tem que passar o sábado estudando, vamos supor, neobiose, ou qualquer outro lugar aí, tá, gente? Estudando também, tem vários caminhos. Tem que passar o dia estudando lá e tal. Ah, pra passar o dia bebendo, aí rola, né? É escolha. Olha só, né? A gente tem que se avatarizar, sabe? Se você quer a vinda do Avatar Cristo, se avatarize primeiro. Ajude ele a vir. Se ilumine, não vai cair do céu, não vai aparecer alguém para resolver os seus problemas por você. Não vai, não é assim que funciona. A gente tem que crescer, tem que encarar de pedição, ficar mendigo, pedindo isso, pedindo aquilo, se arrastando, se humilhando. Não. A gente tem que se preparar, nós temos que fazer a nossa parte, né? Para a vinda. O pessoal fala, a vinda de Cristo, eles falam de Jesus. Não, Jesus não vai voltar, é o Cristo. O Cristo. O que é Cristo? Cristo, não sei se você sabe, é um termo grego que significa ungido. É a mesma coisa que Messias, que é em hebraico. É a mesma coisa, é ungido. Seja Messias ou seja Cristo, tá? É a mesmo ser, a mesma entidade, né? Então, olha, o que é um Cristo? Um Cristo, gente, é um sol, tá? É uma Ilumina estrela a humanidade. que ilumina a humanidade, tá? Então, olha, vamos juntos, estou convidando você, estou chamando, vamos juntos criar a vinda do Avatar de Aquários? Vamos criar. A gente vai criar, não vai desejar, não vai pedir, não, a gente vai ter que regastar a manga. E a gente começa com a gente mesmo. Vamos criar a vinda do Avatar da Era de Aquários? Começando por você, né? Começando por si. Vamos nos avatarizar antes? Eu, a Letícia e você? Vamos nos avatarizar? Vamos trazer as estrelas do céu para a terra? Cada um de nós é uma estrela. Nós somos deuses, nós somos filhos de Deus, nós temos a fagulha. Cada um de nós é uma estrela, é um sol. Lembrei do Raul Seixas, ele falava isso. Vamos recuperar a nossa condição divina? Vamos? O que você acha? Né? Olha, para não te deixar na mão, mais uma coisinha nós vamos te oferecer, tá? O YouTube não é lugar para a gente compartilhar texto, tá? Então, nós concebemos uma fórmula teúrgica de autoavatarização. É tipo uma oração. Não é bem, porque quando falo oração é aquela pedição, não. É uma fórmula teúrgica. Teurgia é a nossa capacidade de falar com os deuses, tá? Então, nós concebemos uma pequena fórmula teúrgica e nós colocamos no nosso blog, Ciência Estelar. Está lá no blog, né, na internet, Blogspot. Ciência Estelar, Blogspot. Isso. O link direto dessa fórmula está aqui na descrição do vídeo. Ok? Está na descrição do vídeo. Então, clique, entre lá. Essa fórmula vem junto com um glossário para você entender. Se você não está acostumado, está habituado com os termos, né, esotéricos, sânscritos, né, hindus, esses conceitos,
tem um glossário ali que vai te localizar o que significa aquilo que está falando. Porque não adianta falar uma coisa que você não sabe o que é, aí a coisa não tem firmeza, né? Então é bom saber Quanto o mais que você tá souber falando. o que você está falando, mais peso tem, né? Aliás, uma dica aí, né? Se você for fazer qualquer oração, você tem que estar concentrado naquilo que você está falando, tem que saber. Não adianta ficar falando, né? E pensando, sabe? Na viseira, pensando. Tá falando, mas tá pensando. Não, peraí, você tem que se uno, você tem que estar Mas isso concentrado aí não é naquilo. válido. É como se estivesse lendo um livro e ao mesmo tempo que você não está prestando atenção e falando outra coisa. Então não tem. Então, assim, só para você ter noção, depois que nós concebemos essa fórmula teúrgica de autoavarização, avatarização, a gente faz. Todo dia, a primeira coisa que eu faço de manhã é essa fórmula teúrgica. E todo dia antes de dormir, eu faço ela também, tá? Então, eu estou te passando o que eu faço, tá? E O que você eu faz se faço. quiser. E você faz se você quiser, é claro, né? Então, olha, tá aí as dicas. Espero que você tenha gostado, né? Comenta aí se você acha alguma coisa assim também, né? Comenta, pá, dá a sua ideia, dá a sua opinião, fica à vontade, Lembrando que né? somos coletivos, era de aquário, juntos somos mais fortes, então um agrega ao outro e no final. Então, compartilhe o link desse vídeo, né? Mas não adianta você mandar para quem não acredita, quem não está nem aí, tá? Quem quer saber. Perder seu tempo. Não. Compartilha com pessoas que você sabe que estão antenadas, que estão buscando evolução, querem sintonizar com a era de Aquários, querem saber como podem melhorar, né? Para merecer estar na era de Aquários, né? Que quer realmente evoluir. Às vezes o compartilhar do vídeo é aquela coisinha que, igual eu falei, da sincronicidade, que veio para a pessoa enquanto ela estava pensando e você compartilhou o vídeo, ela, opa, né? Então, isso certamente vai acontecer. Comece com a sua responsabilidade assim, né? Compartilhando, se unindo, motivando outras pessoas, ok? Aí, nós estamos fazendo isso, nós estamos te chamando, nós estamos te motivando. Então, vamos lá? Vamos juntos nos iluminar, trazer as estrelas do céu aqui para a Terra? Cada um do seu jeitinho. Cada um do seu jeito. Mas é isso, rumo a uma coisa em comum, coletiva. Até a próxima, muito obrigado. Até mais. Fraternal abraço, né?